E aí, Otavão, tudo bem? Vamos lá começar mais um bimestre aí de ciências. Nesse bimestre eu vou focar mais nos aspectos endócrinos, reprodutores, a gente vai efetivamente falar de sistema reprodutor, etc. E é muito importante que vocês coloquem as matérias em dia, não deixem nada atrasar por muito tempo, tá? Porque vai ser muito importante que vocês não se percam, para que não chegue lá no final do bimestre e vocês tenham que fazer um monte de atividades correndo porque vocês deixam para cima da hora, tá? Então tentem fazer aos poucos, semana por semana, que eu acho que vai dar certo assim. Então vamos lá? A gente vai começar hoje falando do sistema endócrino. Tudo bem? A gente não vai acabar hoje porque a gente vai precisar levar isso para os outros dias, para as outras semanas ainda falando de outras coisas, tá? Então, quando a gente fala do sistema endócrino, a gente está falando de um sistema que é responsável pelo controle das atividades metabólicas do organismo a longo prazo, através de sinais químicos executados por substâncias denominadas hormônios. Então, o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, ele vai controlar diversas funções dentro do seu corpo. Tudo bem? Só que o sistema nervoso ele é mais rápido, né? Eu tenho que fazer um movimento, é mais rápido. O sistema endócrino ele demora um pouquinho mais de tempo, ele é mais a longo prazo para ele funcionar, tá certo? E quais são esses sinais químicos, né? Lá no sistema nervoso, os sinais químicos eram os neurotransmissores que a gente chamou. Aqui no sistema endócrino, os sinais químicos, perdão, são os hormônios, né? Então os hormônios são substâncias produzidas e liberadas por algumas células, né, de glândulas endócrinas e atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. A ação do hormônio se dá quando ele é lançado na corrente sanguínea, no sangue, pelas glândulas endócrinas, chegando na célula-alvo, se ligando ao receptor e exercendo a sua função, tá? Então o hormônio ele é liberado por algum órgão que a gente vai ver, ele cai no sangue, do sangue ele vai ter que chegar lá onde ele tem que chegar para fazer o serviço dele, para fazer o jobs dele, tá certo? Para fazer o que ele precisa fazer, tudo bem? Então vamos lá. Algumas das principais glândulas que a gente vai ver, né? A gente vai ver a glândula pituitária, que é a hipófise, a tireoide, que é essa aqui, próximo do pescocinho. E a gente vai falar da adrenal, a suprarrenal, o pâncreas, ovário e testículo, a gente vai deixar para outro momento, tá? Então a gente vai ver algumas glândulinhas hoje e alguns hormônios que elas possuem. Vamos lá. Então eu separei aqui algumas principais, não são todas, não vou falar de todas, vou falar só das principais. Então olha aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, a adenohipófise, que ela fica aqui, ó. Essa daqui, a pituitária, sistema nervoso central, tá? Tamanho de ervilha, pequenininha. Aí eu tenho a adenohipófise e a neurohipófise, tudo bem? A adeno, essa parte aqui de trás, né, de anterior, a adenohipófise, ela é responsável pelo hormônio é responsável pela produção, né, perdão, de vários hormônios. Um deles é o GH, que a gente chama, que é o hormônio do crescimento. Olha que fácil. O que esse hormônio faz? Ele vai promover o crescimento de cartilagem, de ossos, ele vai influenciar o metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios. Então, o hormônio do crescimento ele está diretamente relacionado com a promoção do crescimento do corpo daquele indivíduo. Se aquele indivíduo fica com alguma deficiência desse hormônio, alguma deficiência nessa glândula, ele pode apresentar alguma dessas características. Por exemplo, ó, deficiência na infância pode provocar o nanismo. Então, uma das causas do nanismo é essa menor produção de GH. Outra questão é a seguinte: se eu produzo muito GH, então vai crescer muito. É o que a gente chama de gigantismo. Que também não é bom, gente, porque o nosso corpo fica muito grande. Você repara que esse cara tem que andar de bengala, né? Porque fica um corpo muito pesado, a gravidade vai puxar ele muito para baixo, ele vai ter vários problemas de coluna, tudo bem? Também não é interessante, tá? E no último aqui é um excesso do GH no adulto, provocando o que a gente chama de acromegalia, né? Então, crescimento aí de extremidades, do queixo, por exemplo. A acromegalia geralmente acontece em indivíduos que fazem abuso de GH como anabolizante, entende? Na atividade física e tal, para crescer músculo, tá bom? Então, GH tem a ver com crescimento e ele é produzido pela adenohipófise. A neurohipófise, que é essa aqui da frente, ela vai produzir alguns hormônios também. Por exemplo, um deles é o ADH, que é o antidiurético que a gente chama. O que o ADH faz? O ADH, ele é um... Opa, voltei, peraí.
Outro hormônio é o... Outra glândula é a neurohipófise, tá? Que ela vai armazenar e liberar alguns hormônios. Por exemplo, o antidiurético, que é o ADH, conhecido como vasopressina também. Esse hormônio é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível e ele vai estimular a reabsorção de água. Ele é antidiurético, ele é anti-xixi, né? Então, ou seja, ele vai tirar a água da urina para você eliminar menos xixi, eliminar menos urina. Tudo bem? Então ele vai diminuir o volume de urina, ele vai reter água no organismo, né? Porque ele está puxando, é como se fosse uma esponja esse hormônio, tá? E a sua deficiência pode provocar uma perda de água excessiva e muita sede, que é uma síndrome chamada de diabetes insípidos, ok? Outro hormônio produzido pela neurohipófise tem a ver aí com a questão do parto, a gente vai falar depois de gravidez, etc e tal. É a ocitocina, oxitocina. O que esse hormônio faz? Ele vai promover contrações no útero durante o parto, então às vezes a gente até faz ocitocina para a mulher acelerar o processo do parto, tá? E também ele vai estar diretamente associado com a ejeção do leite, porque ele vai contrair a musculatura das glândulas mamárias, tá bom? Fazendo com que o leite saia. Então é um estímulo que é feito a partir da sucção da mama pelo bebê. Então o bebê faz o processo de chupar o peito da mãe, né, de fazer sucção, e isso vai estimular a liberação da ocitocina, tá bom? Que vai estimular a ejeção do leite. Outra glândula é aquela que está no pescoço que eu falei para você, que é a tireoide. Então ela é localizada no pescoço, logo abaixo das cartilagens da glote, e ela é responsável por 3 hormônios, T3, T4 e a calcitonina, tudo bem? O T3 e o T4, você pode chamar de T3 e T4, não precisa decorar esse nome não, triiodotironina, tiroxina, não precisa decorar esse nome não. O T3 e o T4, eles vão estimular o metabolismo energético. Então eles têm a ver com aumento da taxa de respiração, vão estimular o seu metabolismo, a sua respiração. O excesso desses hormônios pode causar o que a gente conhece como hipertireoidismo. Então, se esse hormônio ele estimula o seu metabolismo, se eu estou tendo muito desse hormônio, né, estou com uma hiperfunção dele, meu metabolismo vai ficar muito acelerado. Então, eu vou ficar hiperativo, vai me dar muito calor, sudorese, muito suor, vou perder muito peso, vou ficar muito nervoso, meus olhos podem ficar arregalados, né, pode dar bócio, que é um inchaço do pescoço. Então, olha aqui os sintomas do hipertireoidismo. O bócio, né, que é esse inchaço aqui da região do pescoço, que é onde está a glândula, tá? E a exoftalmia, que é esse olho arregalado, que a gente chama, tá certo? É um dos sintomas do hipertireoidismo, uma hiperfunção da célula. Agora, o contrário também pode acontecer, quando eu produzo pouco T3 e T4, que é o hipotireoidismo. Então, ele pode ser causado, por exemplo, pela carência de iodo na alimentação, né? Porque o iodo é parte constituinte dos hormônios da tireoide, ou pode ser uma destruição autoimune da tireoide propriamente dita. Como consequência, é exatamente o contrário dos sintomas. Então eu vou diminuir o meu metabolismo celular, eu vou ganhar peso, né? Meus batimentos cardíacos vão ficar mais desacelerados, eu também posso fazer o bócio e também pode inchar um pouco a pele. Tudo bem? O outro hormônio produzido pela tireoide é a calcitonina. Olha o nome, calcitonina, tem a ver com cálcio, tá? Então esse hormônio, na verdade, é um hormônio que ele vai diminuir a concentração de cálcio no sangue. Ele vai atuar diminuindo a quantidade do cálcio do sangue e aumentando a concentração desse íon nos ossos. Então ele tira o cálcio do sangue e bota nos ossos para reforçar, tá? Então a ação dele é hipocalcemiante, ele vai diminuir a quantidade de cálcio. E aí, só que o que acontece? Eu tenho uma outra glândula, né, que ficam atrás ali da tireoide, que a gente chama de paratireoides. São 2 de cada lado, atrás da glândula tireoide. E ela produz um hormônio que é fácil o nome, ó. A paratireoide fica atrás da tireoide e ela produz um hormônio chamado paratormônio. E por que eu estou falando dele agora? Porque esse hormônio ele é antagônico da calcitonina. Esse hormônio ele vai aumentar o nível de cálcio no sangue. Né? Lembra que a calcitonina diminuía, tudo bem? Então, olha só, a calcitonina, ela diminui no sangue para jogar para o osso. O paratormônio, ele vai tirar do osso para jogar no sangue, tá certo? Então, esses 2 hormônios vão ajudar a controlar os níveis de cálcio no seu organismo, tá bom?
E descendo mais um pouquinho, a gente vai para as glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos rins, que a gente já comentou lá no sistema urinário, que produzem dois tipos de hormônios. Elas produzem os hormônios derivados do colesterol, que o hormônio mais importante é o cortisol, ou hidrocortisona, que é um hormônio liberado em situações de estresse. Então ele vai aumentar a produção de glicose, né? Vai aumentar a glicose na sua célula. Vai reduzir inflamações, vai reduzir alergias, né? Às vezes a gente toma corticoides, né? Medicamentos, né? Anti-inflamatórios à base de cortisol. O outro tipo de hormônio que ele produz são os mineralocorticoides, que o mais importante é a aldosterona, perdão. O que a aldosterona faz? Ela vai reabsorver sódio, reabsorver sais, né, lá nos rins. Com isso ela aumenta a pressão arterial, aumenta o volume de sangue, né? Porque ela está tirando sódio, né, tirando sal da urina. Isso vai aumentando o volume da urina, vai entrando mais água nela depois por conta disso, tá ok? Ainda nas suprarrenais, né, você pode fazer dois outros hormônios, que a gente já comentou deles, que são a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina, ela também prepara o indivíduo para situações de estresse. Então ela vai contrair os vasos sanguíneos, aumentar a taxa de açúcar no sangue, né? Vai redistribuir sangue para os outros órgãos, para outros músculos, tudo bem? Então tem a ver com a situação de estresse, de luta. Você vai ter que ter açúcar para isso, para fazer energia. O sangue vai ter que estar circulando, vai ter que ter gases, né? Para você fazer o processo de respiração celular. Então a adrenalina ajuda nisso. O outro hormônio é um hormônio que ajuda ela, é a noradrenalina, que vai atuar junto com ela, né, nas situações de estresse. Então vai ajudar a aumentar o batimento cardíaco e a manter a pressão sanguínea em níveis normais. Tudo bem? E chegando aqui no final, a gente vê dois hormônios bem importantes que a gente ouve falar muito, que são os hormônios do pâncreas, tá? Que a gente comentou sobre o pâncreas lá no sistema digestório. Os hormônios do pâncreas que a gente vai falar são insulina e glucagon. A insulina, ela geralmente vai atuar após a refeição. O que a insulina faz? Ela aumenta a permeabilidade da membrana para entrar glicose. Então, ela tem uma ação hipoglicemiante. Ela vai diminuir a quantidade de glicose no sangue. Tá certo? Por isso, tem um paciente que é diabético. Já ouviu falar, né? O paciente que é diabético, ele tem muita glicose no sangue. Então, às vezes, o paciente diabético, tipo o tio Wilson, né? O Dinho, né? O seu antigo professor de matemática, ele é diabético. Então, ele provavelmente, né? Eu acho que ele não tomava insulina, mas enfim, tem alguns indivíduos que precisam tomar insulina para diminuir a quantidade de glicose no sangue. Tá certo? Então, a insulina faz isso. Ela diminui a quantidade de glicose no sangue porque ela bota a glicose para dentro da célula. Tá certo? O outro hormônio dela, que é antagônico, é o glucagon. O que o glucagon faz? Efeito inverso. Então ele tem uma ação hiperglicemiante. Ele vai aumentar a quantidade de glicose no sangue. Tá certo? Então ele tira a glicose da célula e joga no sangue. A insulina faz o contrário. Ela tira a glicose do sangue e bota para a célula. Tá certo? Só para a gente treinar aí, por favor, façam essas 4 questõezinhas, tá? Não esqueçam de copiar no caderno, se possível também, porque essa matéria não tem no livro. Eu sei que é muito conteúdo, eu tentei ser o mais revisado possível, mas se você não entendeu, volta ao vídeo, vê mais um pedacinho e qualquer coisa tira dúvida comigo, tá bom? Ó, um beijo enorme pra vocês e a gente se vê. Fui!